Então, nós vamos dar início à nossa aula de geografia. Vamos fazer a correção, né, das páginas 331 até a 334, que foi a meta de ontem. Né? Eu vou compartilhar com vocês a tela a página da apostila. E aí eu vou perguntando e vocês podem ir abrindo o áudio para responder. Eu vou liberar o áudio. E aí vocês podem abrir e ir respondendo conforme eu for perguntando. Mas aí procura esperar a professora terminar de falar para depois abrir o áudio de vocês para responderem, ok? Então vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui. Vamos fazer só um teste. Clica aí para ver se está liberando o seu áudio. Oi. Ok. O meu tá. Aí. Todos, né? Ok. Bom dia, Duda. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Só colocar na tela aqui, né, para compartilhar. Mesma coisa, só que aqui com letra cursiva. Você está lendo? Então, você vai juntar com o I, mas escrever em cursiva aqui. Aí, letra cursiva. Então, vamos lá. Lá na questão da página 331, pegaram as apostilas? Pedro está com a apostila. Guilherme está com a apostila. Yuri, Isadora. Berga. Está com a apostila aí? Quem não está, já corre lá para pegar a apostila, tá? Lá na página 331, tem ali uma cruzadinha, né, um diagrama, que deve ser preenchido de acordo com as palavras que correspondem às frases que tem aqui abaixo. Então, está falando que foram escravizados para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e de café e na exploração de recursos minerais. Quem foram essas pessoas que foram escravizadas para trabalhar nas lavouras? Africanos. O áudio. São os africanos. Muito bem, são os africanos. Eu vou colocar aqui uma palavra só, porque não dá para eu colocar em cada quadradinho, tá, gente? Então, eu vou colocar desse jeito aqui. Mas são os africanos, muito bem. Na frase B, está dizendo que eram locais de refúgios procurados pelos africanos escravizados. Quais eram esses locais de refúgio? Os quilombos. Muito bem. Quem quiser pode abrir, tá, gente? Não precisa ficar esperando eu chamar. Quilombos, que eram os locais de refúgio, então, dos africanos. Deixa eu só puxar um pouquinho mais para cá, para ficar dentro do branco aqui, né? Como eu disse, eu não estou colocando letrinha em cima da letrinha, porque fica difícil para eu escrever dentro das bolinhas, tá? Essa é a resposta inteira. Mas aí é só você colocar cada letra em um quadradinho. Em um círculo, no caso, né? Na letra C, está dizendo que são os brasileiros descendentes de africanos escravizados. Espera um pouquinho, Tiago, deixa os colegas também responderem, tá? Não fica só você respondendo. Brasileiros, eu vou chamar então pelos nomes para todo mundo poder participar. Brasileiros descendentes de africanos escravizados que atualmente vivem nos quilombos. Quem são esses brasileiros descendentes de africanos escravizados? Yuri, o que você colocou? Quilombolas. Exatamente, os quilombolas. Muito bem.
esses africanos aqui também, vou ficar tudo junto as respostas, que aí fica mais fácil para mim. Pra vocês verem. Na letra D, está dizendo que eram os principais colonizadores europeus que participaram da formação do povo brasileiro. Quem eram, Guilherme de Matos? Esses principais colonizadores. Você fez essa? Eu não. Não? Isadora, pode falar. Eu coloquei portugueses. Exatamente, eram os portugueses. Na letra E, está perguntando qual era uma das atividades econômicas desenvolvidas pelos colonizadores portugueses no início da sua ocupação das terras brasileiras. Guilherme Alves, qual era essa atividade econômica desenvolvida que cabe aqui nesse espaço? Fez essa? Não fez? Tem o rap, minha mãe não pega, não dá pra pegar. Não, mas esse aí eu falei que estava era só olhar. Quando for assim, gente, eles não conseguirem ir lá pegar na escola, o que vocês fazem? Abre o arquivo do grupo e escreve, coloca as respostas no caderno, ou se vê a página da apostila e faz, tá? Não fica esperando, porque às vezes o pai e a mãe tem tanta coisa para fazer, né? A gente fica só lá sentado, assistindo televisão, esperando o pai e a mãe trazer o rap, ter que ficar cobrando. Vocês já estão grandinhos, já têm a idade para conseguir fazer as coisas sozinhos. Então, estou dando uma dica. Chegou a atividade programada, já clica lá no grupo, vai abrir no seu celular. Aí você vê se tem pergunta, você responde no seu caderno. Se é página da apostila, você já vai fazendo a página que foi solicitada, tá bom? Vamos desafogar um pouquinho o papai e a mamãe também, né? Quando é muita coisa de texto, assim, não precisa copiar as questões, pelo menos as respostas no caderno. Aí você coloca só respostas da atividade programada, aí o dia, meta do dia tal, aí questão 1, 2, 3, e vai respondendo. E daí na hora da correção você já sabe se você acertou ou se você errou, tá bom? Então vamos lá, próximo. Tiago, qual é essa atividade econômica, Tiago, que foi desenvolvida pelos colonizadores no início da ocupação das terras brasileiras? É a agricultura. Exatamente. A agricultura. Eu fiz com a minha avó e ela também me ajudou. A agricultura não tinha lá, eles não plantavam a cana-de-açúcar lá no início, né? Para poder ocupar as terras. Eles começaram a plantar a cana-de-açúcar para poder ocupar, então, as terras brasileiras e produzir o açúcar, gerando, então, também renda e pagando os impostos devidos a Portugal. Na letra F, está perguntando quem eram as pessoas de outros países que chegaram ao Brasil, principalmente a partir do século XVIII. E aí, hoje elas chegam em menor número no nosso país, mas continuam chegando. Como que são chamadas essas pessoas que chegam ao nosso país? Mineradores. Imigrantes? Imigrantes, exatamente. Pessoas que chegam são os imigrantes. Até hoje... Prof, eu sou imigrante. É verdade, o Tiago é um imigrante. Até hoje nós recebemos o Tiago no nosso país. Muitas pessoas da Venezuela estão vindo para cá, né? A gente encontra até, infelizmente, nas ruas, mas nem sempre as pessoas vêm para ficar nas ruas. Às vezes elas vêm já com uma condição já melhor de vida, já
com certo trabalho, um local para trabalhar, né? Muitos missionários também a gente recebe de outros países. Vamos lá, então. Por último, quais eram os povos que já habitavam o Brasil antes da chegada dos colonizadores? Então, quando os portugueses chegaram aqui... O que é isso? Indígena. Quando os portugueses... Indígenas. Já indígenas. Exatamente, os indígenas, né? Aqui são os indígenas. É a resposta da letra F. Então, ficou faltando um acento no dia aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Não, tá acentuado, só não apareceu mesmo. Acho que é porque eu tenho que aumentar aqui, ó, peraí. Não tá aparecendo o meu acento. Mas tem acento no di, tá? No i, do indígenas. Próxima página, 331. 331 não, 332. Tá pedindo para encontrar as palavras. Essa aqui tá bem fácil, né? Encontrar as palavras. Então, eu tenho aqui a população, está aqui. Ver se eu consigo deixar um pouco mais grosso isso aqui. População. Êxodo está bem aqui, na última linha na vertical. Rural, não, cidades, né? Cidades está aqui. E por último, rural está aqui do lado de cidades. Então, era para você encontrar elas e circular, né? E aí era para completar as frases com essas palavras que você encontrou, então. Pula. Encontrou, então, no diagrama. Então, a brasileira, durante décadas, viveu predominantemente. O que brasileira? População. Exatamente, a população brasileira, né? A população brasileira, durante décadas, viveu predominantemente no espaço o quê? Aonde que a população brasileira vivia antes? No espaço rural. Exatamente, nós vimos que a população brasileira vivia no espaço rural e aí, por vários motivos, ela passou, então, a vir para as áreas urbanas, né? Então, como que é chamado essa saída, então, da população do campo para a cidade? Com o que rural? Êxodo. Êxodo. Êxodo, exatamente. Êxodo rural. E ocorreu principalmente na década de 1970. A maior parte da população passou a viver aonde, então? Eles saíram Nas cidades. Foram viver, exatamente, nas cidades. Ou seja, atualmente as pessoas vivem predominantemente, então, no espaço urbano. Hoje nós vemos que a população urbana é muito maior do que a população rural, mas antigamente não era assim, né? Nós vimos naquele mapinha, exatamente, no mapa, num gráfico,
Lá na página, só para vocês relembrarem, tá? Lá na página 302, né? Nós podemos ver que nos anos da população brasileira. Na página 308, perdão, na página 308, nós podemos ver que em 1940, 1960, a população era muito rural, era muito maior. E aí, com o passar dos anos, essa diferença foi diminuindo e a população urbana, então, passou a ser maior. E alguns fatores contribuíram para que isso acontecesse. Que fatores foram esses? Para que as pessoas saíssem do campo e fossem para a cidade. Lá, Prof, eu acho que é agricultura, pecuária, etc. esse aí são as atividades econômicas, né? Que eles desenvolviam lá no campo. Mas por que eles saíram do campo? Essa agricultura, essa pecuária, era feita por pessoas, o cuidado, né? Da agricultura, era plantado, a terra era arada, os animais eram todos cuidados, as vacas eram ordenhadas à mão. E aí, o que aconteceu que as pessoas perderam seus empregos? Quem lembra? Volta lá na página 309. Yuri, Pedro. Volta lá na página 309. Mateus, Maria Eduarda, Guilherme, Samuel. Na primeira página 309, eu tenho um trator, né? Porque o é por causa das máquinas. Não, tipo, substitui. Isso mesmo, por causa das máquinas, eles perderam os empregos. Pode falar, Thiago. Eu ia falar porque eles foram para as cidades para ter uma condição de vida mais boa. Uma condição melhor de vida melhor. Também é um outro fator. Então, vamos colocar aqui. O Pedro falou que foram substituídos por máquinas, que é conhecido como a mecanização do campo, né? A mecanização do campo. Deixa eu colocar aqui um A primeiro. Sara, cega, meca. A mecanização do campo a busca por uma melhor qualidade de vida. E tem mais um fator que contribuiu para essa ida, para esse êxodo rural. Trabalhar em indústrias. Exatamente. As indústrias estavam atraindo, né, os trabalhadores. Eles ficaram sem empregos nos campos. A busca aqui é separado, tá, gente? Ficou junto, mas é porque eu fui dar o espaço e não deu certo. Então, e a atração de trabalhadores para as indústrias, né? Então, esses foram, então, os fatores que... deixa eu ver se eu consigo diminuir esse texto. Então, esses foram os fatores que fizeram com que as pessoas saíssem do campo e fossem para as cidades, né? Vou diminuir um pouco aqui o tamanho dessa letra, porque aí eu consigo escrever mais. E já vai aparecer os acentos, que não está saindo os acentos.
Então, as pessoas que trabalhavam nos campos foram substituídas pelas máquinas, ficaram sem emprego e foram, então, trabalhar nas indústrias que estavam nas cidades, né? E muitos também saíram porque não gostavam das condições de vida no campo e foram em busca de melhor qualidade, então, de vida para sua família, onde tinha atendimento médico, né? Mais acesso à saúde, mais acesso à educação. Podemos passar para a próxima página. Tá, terminem. Pode. Alguns não terminaram ainda. Mano, Ok, podemos passar para a próxima página agora? Sim. podemos. Então, vamos lá. Na questão de número 4, estava pedindo para ser feita uma entrevista. A gente falou sobre as conquistas das mulheres no Brasil, o direito de votar. Essa conquista está falando lá na página... Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, gente. Na página 305, né? Está dizendo que até 1932, no Brasil, as mulheres não tinham direito de votar e nem de se candidatar, então, a um cargo político, né? Deixa eu só interromper esse compartilhamento aqui para vocês me verem. Então, as mulheres não podiam nem votar e nem concorrer a cargos políticos. Elas eram proibidas, muitas eram proibidas pelos pais, pelos esposos, de estudar, né? E podia somente se dedicar, então, aos afazeres domésticos. Então, o estudo delas era aprender a fazer crochê, a fazer tricô, a bordar, a fazer comida, a organizar a casa. E, ao longo do tempo, elas começaram, então, a reivindicar, a pedir uma igualdade de direito em relação aos homens, né? E aí, como elas persistiram através de várias... perseveraram nessa luta e elas conquistaram, então, alguns direitos, como o voto, né? Conquistaram o direito de voto, de estudar e poder também seguir até uma carreira profissional, que antigamente não se tinha muito espaço profissional para as mulheres, né? Até hoje existe uma diferença salarial em relação ao trabalho de homens e de mulheres. Existem pesquisas que comprovam que uma mulher ocupando o mesmo cargo que um homem, ela recebe menos, né? E uma das lutas hoje em relação à área profissional das mulheres é essa questão salarial. Aí lá na página, então, 334, não, 333, está pedindo para você fazer uma entrevista com uma mulher que você convive. E aí eu vou escolher alguns alunos, vocês vão responder para mim. Quem fez essa entrevista? Só levanta a mão quem fez. Tiago e Yuri, só os dois? A Isadora fez mais ou menos, Samuel? Então, vou começar aqui. Oi, pode falar. Eu só fiz a A e a B. E quando a minha mãe chegou aqui, eu esqueci. Agora ela foi para o banco trabalhar. Tá, então quem conseguiu fazer toda a pesquisa? Toda, terminou tudo? Então vai lá, Isadora, começa para mim, depois eu vou fazer com o Tiago. O que você colocou então? Só abre o seu áudio aí, ó. Não tá abrindo? Então vai lá, Tiago, você. O nome e a idade da sua entrevistada? Marisa Ramos Brandão, 57 anos. Trabalha fora de casa? 53. Tá.
É, vai reclamar, porque coloca quase assim, 4 anos a mais. Ah, ela escutou? É, trabalha fora de casa? Sim, ela era antigamente professora. Trabalhou como professora. Por ser mulher, enfrentou o preconceito na opção de trabalho que escolheu? Não. Ok. Geralmente, professor enfrenta. Quem enfrenta mais preconceito é quando é professor homem que quer fazer pedagogia, que quer dar aula para crianças, e aí ele enfrenta mais preconceito. Então, na área da educação, o trabalho da mulher, ela não é tão. Não existe esse preconceito, né? Geralmente em outros campos que pode ter essa questão do preconceito. Na letra D, o que ainda pode melhorar em relação ao direito da mulher? O que ela respondeu, Tiago? Uma melhor educação, com acesso às universidades. Então, se a mulher tiver mais uma melhor educação, mais acesso à universidade, ela acha que ela pode conquistar muito mais direitos, né? Uhum. Ok. Será que vai dar certo agora, Isadora? Tenta aí mais uma vez. Não? Ok. Vamos passar então para a próxima página. E aí vocês podem estar. Prof, Pode falar. eu fiz. Guilherme, pode falar, Guilherme. Só fecha seu áudio, por favor, Tiago. Ah, tá bem. Então, nome e idade da sua entrevistada. Maiara, 38 anos. Trabalha fora de casa. Sim, Qual a profissão? professora. Todo mundo professor aqui, né? Por ser mulher, enfrentou preconceito na opção de trabalho que escolheu? Não, Não. O que ela acha que ainda pode melhorar em relação ao direito da mulher? ela nada. Ela acha que tá tudo certo, tá ótimo, assim? Sim. Tá bom, né? Ok. Mais alguém? Ah, consegui. Agora deu. Vai lá, Isadora. Nome e idade. Larissa Gabriel Risse, 33 anos. Trabalha fora de casa. Não, Já enfrentou alguma opção de preconceito? Alguma vez ela já trabalhou fora? não. Não enfrentou nenhuma opção, nenhum preconceito. E o que ela acha que pode melhorar em relação ao direito da mulher? Para ter mais leis de proteção para as mulheres. Para ter mais o quê? Para ter mais leis de proteção para as mulheres. A lei de proteção, é verdade. A gente vê hoje, com essa questão da pandemia, que está tendo muita violência em relação à mulher, né? Porque alguns homens, eles acham que pela força que a mulher às vezes tem que fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, e se ela não faz, né, ele acaba agredindo. Às vezes tem mulheres até que nem fazem, são boas esposas e eles acabam agredindo por serem pessoas violentas mesmo, né? Então, essas leis de proteção é importante também. E é algo que a mídia tem focado bastante, né? Essa questão da proteção à mulher é uma questão bem legal. Então, vamos lá. Quem quiser depois completar com a mãe ou com alguém que conhece que trabalha fora, pode estar fazendo essa entrevista, tá bom? Na página 34, agora eu vou compartilhar, porque é para a gente completar aqui, eu vou mostrando para vocês. Tá na página 334. Nós temos ali um mapa. Vou pedir para vocês fecharem os áudios. Alguém está com o áudio aberto, está dando interferência. É o Guilherme Velasque. Ok. E aí, está perguntando assim, ó, em que áreas do estado está concentrada a maior parte da população? Então, nós vemos aqui
o mapa e nós temos a legenda aqui. Na legenda, está mostrando por cor quantos habitantes por quilômetro quadrado vivem naquele local. Então, nós vemos que aqui, quando está com esse marronzinho, vivem de 25 a 100 pessoas por quilômetro quadrado, que é aqui na cidade de Manaus, que tem uma população, então, maior. Esse em laranja escuro, que é essa área aqui, né? Bem aqui no cantinho do estado do Amazonas, divisa ali com o Pará. Nós temos, então, uma população de 10 a 25 pessoas, habitantes por quilômetro quadrado. Já nessa área em laranja mais claro aqui, né, vive de 1 a 10 pessoas por quilômetro quadrado. E aqui nessa área em amarelo, vive menos de uma pessoa por quilômetro quadrado. Esse menos de 1, pessoal, não significa que é a metade de uma pessoa. É que, às vezes, em 5 quilômetros quadrados, vive uma pessoa. A cada 5, 10, 15 quilômetros quadrados. Então, esse menos de 1 é porque ocupa mais de 1 quilômetro quadrado, tem mais de 1 quilômetro quadrado para encontrar mais uma pessoa vivendo naquela localidade. Então, qual área do estado está concentrada a maior parte da população? Quem respondeu essa? Vamos fazer bem rapidinho. Ô, prof, esse eu fiz no caderno. Tá. Então, eu vou colocar aqui, vocês já vão pegando o caderno para corrigir, tá? Então, a maior parte está próximo a Manaus. Acho que eu fiz aqui. A maior parte da população não estou conseguindo mexer. Temos menos de 1 minuto, gente. Eu vou responder oralmente, tá? Então, em que áreas? Próximo à capital do estado, que é Manaus. Próximo a Manaus. Vou colocar outro. Próximo a Manaus. Qual a faixa de habitante por quilômetro quadrado é predominante? Menos de 1 habitante por quilômetro aqui, ó. Essa é a faixa. Menos de 1 por quilômetro quadrado, que é o que mais tem aqui, ó. Não vai dar tempo, a gente tem menos de 1 minuto, acho que não vai dar tempo da gente terminar de